irmãs, a palavra de Deus deste final de semana em que nós nos reunimos para dar testemunho da nossa fé, nos fala de algo que é muito, ou pelo menos deveria ser, muito importante para todos nós. A palavra vai falar sobre a nossa vida de oração. E eu faço a vocês essa pergunta: como anda a sua vida de oração? Você tem tirado o seu dia a dia, mesmo com os muitos compromissos, mesmo com a correria, os desafios? Você, meu irmão e irmã, tem tirado um tempo para estar com Deus, para rezar? Isso deveria fazer parte do nosso costume cotidiano. Da mesma forma que nós sentimos fome e procuramos alguma coisa para comer, da mesma forma que nós sentimos sede e procuramos algo para beber, a oração é o alimento que nos sustenta a fé. Não tem como a gente falar se estamos ou não fracos na fé se nós não estamos rezando. O que mantém a nossa fé é a nossa vida de oração. Aqui não vamos entrar no mérito. Que tipo de oração? A grande oração, a oração por excelência, é essa que nós estamos realizando. É a Santa Missa. Mas existe o terço, existe a oração silenciosa, a oração bíblica, a oração de petição, a oração de louvor, a oração de agradecimento. E existem vários momentos do nosso dia a dia, queridos irmãos e irmãs, que a gente deveria tirar um tempo para rezar. Se vocês me perguntam, que horas, Padre Rafael? A primeira oração que a gente deveria fazer é de agradecimento. A hora que a gente abre os nossos olhos de manhã, a gente agradecer por Deus nos conceder mais um dia de vida. E essa oração ela deve novamente acontecer à noite, quando já cansado eu vou dormir, agradecer pelo dia que eu tive. Momento de fazer uma revisão de vida, um exame de consciência. Mas ao longo do dia, queridos irmãos e irmãs, Deus propicia vários momentos de oração. Acabo de acordar, me preparo para ir trabalhar. Muito difícil alguém ir trabalhar sem se alimentar. Diante da refeição, outra oração. Na hora do trabalho, chegou no trabalho, rezar. Às vezes a gente trabalha com pessoas desafiadoras, pessoas difíceis. Então, agradecer. Ao invés da gente entrar no ritmo de reclamar de tudo, murmurar, agradece. Sabe a melhor forma de você criar um bom clima na sua empresa, no seu ambiente de trabalho? É rezar, principalmente por aquelas pessoas difíceis. Não para Deus te afastar delas, mas para que elas melhorem. Porque às vezes a pessoa não se dá conta de que quem precisa mudar não é o outro. E a oração ajuda muito. Então, eu pergunto, como que está a sua vida de oração? Você tem tirado? Seja sincero, não comigo, mas com Deus. Se você não tem tirado o tempo para rezar, aí por que não? O que na sua vida está ocupando tanto o seu tempo que você não tira um tempinho para estar com Deus, para fazer uma oração? Aí, queridos irmãos e irmãs, nós vamos perceber que quanto mais
mais a gente cria o vínculo com Deus, mais eu conheço, mais Ele me conhece. Aí eu não vou procurar Deus somente quando eu estiver no apuro, desesperado. Aí a gente chega perto de Deus e Deus vai falar assim: mas quem é esse aí que está desesperado assim? Eu nunca vi isso daí, agora ele apareceu? Claro que Deus não vai falar isso, porque Ele sempre vai nos acolher. Mas quanto mais eu crio esse vínculo de amizade, de proximidade com Deus, melhor para quem, queridos irmãos e irmãs? Para Deus? Não. Deus não precisa da nossa oração. Quem precisa somos nós. Às vezes nós somos tão assim, inadequados com Deus, que a gente acha que Deus precisa que a gente fique rezando. Não, quem precisa da oração somos nós, não é Deus. Por isso que é importante que a gente crie esse vínculo de estar sempre unidos com Ele em oração. E a palavra de Deus hoje, ela vai conduzir tudo para isso. Primeiro, o povo de Deus, quando ele foi liberto da escravidão, queridos irmãos e irmãs, ele estava no deserto. O deserto significa a vida, a nossa vida, as dificuldades. E de vez em quando a gente lê um texto dessas escolas javistas, deuteronomista, eloísta, sacerdotal, de vez em quando a gente encontra alguém murmurando, alguém bravo, alguém reclamando. Vai dizer que às vezes não somos nós. Nem sempre a vida está boa, daqui a pouco a gente está murmurando. A gente murmura até contra Deus. Nossa, será que ele não está vendo isso? Olha o tanto que eu estou sofrendo. Olha como está a minha vida. Nossa, não melhora nada. Será que ele não está olhando para mim? A gente é cheio disso às vezes, né? De murmurar. E Deus deu a esse povo a água para beber. Água de massa, de Meriba. Mas esse povo, eles estavam sendo atacados por um povo hostil, que é os da tribo de Emelec. E Deus disse para Moisés: mande Josué que combata esse povo, vai guerrear contra esse povo, e tu vai rezar. Então subiu por uma colina, por uma montanha, Moisés, o irmão de Moisés, Arão e Hur. E Moisés começou a rezar. Enquanto ele rezava, o povo de Deus, o povo de Israel, vencia. Ele cansava e abaixava as mãos, o povo perdia. Aí Arão e Hur resolveram fazer o seguinte: vamos ficar cada um do lado de Moisés, cada um vai sustentar a sua mão em oração. Durante o dia inteiro Moisés ficou em oração e o povo de Deus venceu os inimigos. Para dizer o seguinte, queridos irmãos e irmãs, a oração ela está unida com a nossa vida, com as nossas lutas. Não está separada. Tem gente rezando, tem gente lutando, trabalhando. Se um deixa de fazer a sua missão, a sua função, o outro também acaba perdendo. Eu não sei se vocês sabem que existe os padres monges, as irmãs monjas, cabaldenses, beneditinos, trapistas. Eles ficam numa casa, num lugar sempre em oração. Agora é 7h pouquinho, né? Daqui a pouco eles já foram dormir. Como diz o ditado, vão dormir com as galinhas, né? Dorme cedo. Mas eles acordam cedo. Enquanto a gente está dormindo, eles já acordaram. E começa a rezar. Ora é labore, ora é labore. Ora e trabalho o dia inteiro. Porque eles trabalham, sim, eles não ficam só rezando. Eles acordam lá 3h30 da manhã e vão fazer os ofícios das leituras. Depois vem as laudes, depois vem a nona, depois vem o meio-dia, depois vem as 3 da
e a última oração que eles fazem é as completas. E a última prece que eles falam assim: dai-me, Senhor, uma noite tranquila e no fim da minha vida, porque Jesus sabe se vai morrer dormindo, uma morte feliz. E no outro dia começa tudo de novo. Ou seja, enquanto nós estamos na luta aqui, tem gente rezando por nós, intercedendo por nós, em todo momento. Uma vez uma pessoa perguntou assim: que sentido tem homens e mulheres num lugar preso rezando? Perguntou para o monge. Ninguém está sabendo, ninguém está vendo vocês. Qual a importância que vocês têm? Ele falou assim: a importância que nós temos para a igreja é a mesma importância que o seu sangue tem no seu corpo. Você vê o seu sangue? Fica aí dentro, circulando, oxigenando, fazendo vida. A mesma coisa. A gente não precisa ver, mas a gente sabe que tem pessoas sempre rezando. O outro texto, queridos irmãos e irmãs, vai falar que tinha uma viúva. Olha, é bom a gente saber, queridas mulheres, no tempo de Jesus, e hoje em muitos lugares, a mulher ela não é valorizada. No tempo de Jesus, a mulher não era valorizada. Uma mulher viúva era pior ainda. Ela nem ouvia o médico. E muitas das vezes, as pessoas aproveitavam que a mulher era viúva, aí ia lá e fazia a festa, levava os bens tudo. E essa viúva, ela sempre ia no juiz para pedir justiça. O juiz disse que não temia nenhum homem nem a Deus, apesar que na palavra de Deus, no Torá, todos os juízes deveriam ser homens íntegros, retos. Mas esse daí não, esse daí era um homem corrupto, não olhava pela necessidade dos outros. Mas devido à insistência da viúva, ele falou: eu vou ouvi-la. O que isso traz para nós na nossa vida de oração? A gente não deve desistir. A gente não deve desistir. Às vezes a gente começa uma oração, a gente fala assim: ai meu Deus, eu estou precisando, eu vou fazer uma novena. E vai fazer uma novena. Daqui a pouco, deixa eu trabalhar nada essa novena, acho que Deus não está olhando, vou parar com isso. Tem gente que desiste muito pouco e não tem vínculo de amizade com Deus, de oração. Oração deve ser uma oração, queridos irmãos e irmãs, uma oração consciente e insistente. É claro que a gente tem que saber o que pedir, né? Nosso Senhor fala assim: pedir e receberá. Mas cuidado, né? De repente alguém aí deve achar assim: eu vou pedir para Deus, eu vou ganhar sozinho a loteria. Mas tem que ser sozinho. Não quer dividir com ninguém. Não vai ganhar mesmo. Coitado, vai perder dinheiro de tanto lugar. Então, a gente não pode desistir de pedir. E quando a gente pede, querido irmão e irmã, Deus nos atende. Não segundo aquilo que eu peço, mas segundo aquilo que eu preciso. Estou necessitando. Ele sabe. Então, uma oração insistente. Se um juiz injusto atendeu, imagine Deus. O juiz está insistindo. Deus não, meu irmão. Você está andando na rua, de repente você vê uma situação ali, você para ali mesmo onde você está e faz uma oração. Deus está te ouvindo. Nós somos filhos, Ele é nosso Pai, Ele nos atende. A gente não precisa ficar marcando hora para falar com Ele. Apesar que tem alguns que marcam. Padre, eu gosto de marcar uma hora com Deus da mesma forma que eu marcava um horário lá com a minha namorada. Vocês já são casados ou são namorados? Casados. Quando vocês eram namorados, né? Você chegava em casa, colocava aquela meta bonita, aí eu vou ver o amor da minha vida, né? Vamos lá, tinha horário para se encontrar, gostar junto. A gente faz assim, marca o horário para falar com Deus. Mas não precisa não. Eu estou desesperado, estou viajando. O motorista está correndo que nem um louco no ônibus. Você está ali, meu Deus, pelo amor de Deus, traga
chegar no céu, estou querendo chegar em São Paulo. É isso. O nosso Deus não demora. É a hora que eu me disponho a rezar, Ele está ali para me ouvir. Oração em família. Vocês também são casados? São namorados? Noivos? Namorado quanto tempo? Daqui a pouco está lá no noivado. Já estou perdendo, coitado. Tá certo? Vai chegar no Deus. Amém. Então, a gente tem esse momento de estar com Deus. Enquanto que a segunda leitura, dá licença, a segunda leitura fala que nós devemos permanecer firmes naquilo que aprendemos. Desde pequeno, nossos pais nos ensinaram, a catequese nos ensinou, e fala assim, desde a infância conhece as Escrituras, e ela tem poder de sabedoria, e ela conduz a salvação, pois a Escritura, ela é inspirada por Deus. Para quê? Para que a palavra de Deus é inspirada? Gente, às vezes a gente procura resposta em tantos lugares, até lugares meio escusos. A palavra de Deus é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar e para nos levar à perfeição com Deus. Nós temos tudo. Nós temos todos os instrumentos para fazer da nossa amizade com Deus uma amizade verdadeira. Para que a gente fica depois, queridos irmãos e irmãs, quando já estamos desesperados, você fica desesperado, mendigando uma coisa que é nossa, que Ele é Pai e nós somos filhos. Então, nesse final de semana, a palavra nos pede o quê? Para a gente retomar a nossa vida de oração. E ninguém me diga que não tem tempo para rezar. Não é verdade. Se alguém falar que não tem tempo para rezar, está priorizando outras coisas. Está priorizando o seu futebol, a sua novela, a conversa no portão lá dos vizinhos, aquela maquininha, como chama, que ela no bolso. Como chama? Celular. A gente fica 1 ou 2 horas com aquilo, apesar que o celular também ajuda a gente a rezar, né? Você bem usado, temos que tirar um tempo. Cada um busca assim. Eu vou tirar de manhãzinha, quando eu acordo, vou fazer minha oração. Tem gente que fala assim, eu prefiro um minutinho fazer minha oração. A oração conjugal, casais, fazer a oração juntos. É cada um ir por mim, pronto. Fazer a oração juntos. Rezar pelos filhos. Quando os filhos estão lá deitadinhos, dormindo já, vai os dois lá, reza pelos filhos. Amém, gente? Amém. Tá bom. Vamos professar a nossa fé